Recife, a Veneza brasileira. Recife é uma cidade costeira vibrante, conhecida por suas praias deslumbrantes e atmosfera animada. É a capital do estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, uma região rica em cultura e história. Conhecida como a Veneza brasileira, Recife é famosa por sua intrincada rede de rios, pontes e ilhas, que dão à cidade seu charme único. A cidade possui um clima tropical com temperaturas quentes o ano todo, tornando-se um destino perfeito para quem busca o sol. Recife tem uma estação chuvosa de abril a julho, que traz vegetação exuberante e paisagens vibrantes. A temperatura média varia de 25 a 30 graus Celsius, proporcionando um ambiente consistentemente quente. Recife está situada onde os rios Capibaribe e Beberibe encontram o Oceano Atlântico, criando um cenário pitoresco. Essa geografia única cria uma paisagem cativante, que é bela e funcional. A cidade está espalhada por uma área continental e várias ilhas, cada uma com seu próprio caráter distinto. Recife é conectada por inúmeras pontes, o que aumenta seu charme e acessibilidade. A localização estratégica da cidade na costa brasileira a tornou um porto significativo, crucial para o comércio. Recife desempenhou um papel vital na história e no desenvolvimento da região, com muitos edifícios e monumentos históricos. Hoje, Recife é um importante centro urbano, vibrante de atividade e crescimento. É uma mistura cativante de história, cultura e modernidade, oferecendo algo para todos. Uma história forjada em batalha, colonização e conflito. A história do Recife é de resiliência e transformação, marcada pelo choque de impérios e pela mistura de culturas. O passado do Recife é rico e tumultuado, um testemunho de sua importância estratégica e das ambições daqueles que buscavam controlá-lo. Os portugueses fundaram a cidade no século XVI, estabelecendo-a como um porto-chave e porta de entrada para as riquezas do Brasil. Rapidamente, se tornou um centro de produção de cana-de-açúcar, que era a força vital da economia colonial. As terras férteis ao redor do Recife eram ideais para o cultivo de cana-de-açúcar, proporcionando as condições perfeitas para esta cultura lucrativa. Isso levou ao estabelecimento de vastas plantações de açúcar e ao trágico uso de africanos escravizados, cujo trabalho foi explorado para alimentar a economia. No século XVII, os holandeses invadiram e ocuparam o Recife, buscando controlar o lucrativo comércio de açúcar. O conde João Maurício de Nassau-Siegen, o governador, trouxe um período de desenvolvimento significativo, transformando a cidade com sua visão. Ele implementou o planejamento urbano, avanços científicos e tolerância religiosa, tornando o Recife um centro de inovação e diversidade. No entanto, os portugueses eventualmente recuperaram o controle, reafirmando seu domínio sobre a região. O legado da colonização e a influência holandesa ainda são visíveis na arquitetura e no tecido cultural da cidade. Os bairros históricos do Recife, como o Recife Antigo, preservam a arquitetura colonial, oferecendo um vislumbre do passado. Igrejas, fortes e outros marcos históricos permanecem como lembranças do passado da cidade, cada um contando uma história de conflito, resiliência e fusão cultural. O coração de Pernambuco, o motor econômico do Recife. Recife é um importante centro econômico no nordeste do Brasil. É um centro significativo para o comércio, indústria e turismo. A economia da cidade é diversificada, com setores-chave incluindo turismo, tecnologia e processamento de alimentos. As praias, os locais históricos e a cultura vibrante do Recife atraem visitantes de todo o mundo. A cidade abriga um setor de tecnologia em crescimento, conhecido como Porto Digital. A riqueza agrícola da região circundante sustenta uma indústria substancial de processamento de alimentos. O crescimento econômico do Recife é impulsionado por sua localização estratégica. O porto da cidade facilita o comércio. Sua infraestrutura bem desenvolvida apoia os negócios. O governo implementou iniciativas para atrair investimentos e promover o empreendedorismo de arte contemporânea. Seção 5. Além das praias, explorando os tesouros arquitetônicos do Recife.
A paisagem arquitetônica do Recife é uma mistura cativante de estilos. Edifícios da época colonial, com suas fachadas coloridas e varandas intricadas, ficam ao lado de estruturas modernas. As igrejas da cidade são particularmente dignas de nota. Elas exibem influências do barroco e rococó português. A Basílica e Mosteiro de São Bento é uma obra-prima da arquitetura barroca brasileira. Seu interior é adornado com esculturas intricadas e folhas de ouro. A Igreja Madre de Deus, outra igreja deslumbrante, apresenta belos azulejos portugueses. Os bairros históricos do Recife, como o Recife Antigo e Olinda, são um deleite para os entusiastas da arquitetura. Ruas estreitas de paralelepípedos são ladeadas por casas coloniais bem preservadas, praças charmosas e pátios escondidos. Seção 6. Saboreando Recife. Uma jornada culinária pelos sabores de Pernambuco. A cena culinária do Recife é uma deliciosa fusão de sabores. Frutos do mar frescos do Oceano Atlântico desempenham um papel principal em muitos pratos. Um dos pratos mais icônicos é o bolo de rolo, um bolo enrolado recheado com goiabada. A tapioca, uma panqueca fina feita de farinha de mandioca, é uma comida de rua popular. Pode ser recheada com ingredientes doces ou salgados. Carne de sol, carne seca ao sol, é outro prato básico. Geralmente é servida com feijão, arroz e farofa, farinha de mandioca torrada. Os restaurantes do Recife oferecem uma gama diversificada de experiências gastronômicas, desde restaurantes casuais que servem comida tradicional, até restaurantes sofisticados com cardápios inovadores. A cena culinária da cidade é um testemunho de sua rica herança cultural e criatividade culinária. Seção 7. Recife. Hoje. Desafios e oportunidades em uma metrópole vibrante. Recife, como muitas grandes cidades, enfrenta desafios. Pobreza, desigualdade e crime são problemas persistentes. A prefeitura está trabalhando para enfrentar esses desafios por meio de programas sociais, melhorias na infraestrutura e iniciativas de desenvolvimento econômico. Apesar desses desafios, Recife é uma cidade cheia de esperança e potencial. Sua população jovem, espírito empreendedor e vibração cultural são forças motrizes para uma mudança positiva. As universidades e instituições de pesquisa da cidade são centros de inovação. Recife está comprometida em se tornar uma cidade mais sustentável e inclusiva. Iniciativas estão em andamento para melhorar o transporte público, promover energia renovável e preservar o meio ambiente natural da cidade. Seção 8. Recife para todos. Acessibilidade e inclusão na cidade. Recife está se esforçando para se tornar uma cidade mais acessível e inclusiva para todos. Esforços estão sendo feitos para melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência. O transporte público está sendo adaptado e os edifícios estão sendo modificados para acomodar cadeiras de rodas e outros dispositivos de auxílio à mobilidade. A cidade também está trabalhando para promover a inclusão social. Existem programas para apoiar comunidades marginalizadas, como afro-brasileiros e indivíduos LGBTQ+. Recife está comprometida em criar um ambiente acolhedor e equitativo para todos os seus moradores e visitantes. A diversidade do Recife é um de seus maiores pontos fortes. A cidade abraça sua herança multicultural e se esforça para criar uma sociedade onde todos se sintam valorizados e respeitados. Seção 9. Recife. Chama. Uma cidade que permanece com você. Recife é uma cidade que deixa uma impressão duradoura. Sua mistura única de história, cultura e modernidade cria uma experiência inesquecível. De suas belas praias e vida noturna vibrante a seus marcos históricos e delícias culinárias, Recife tem algo a oferecer a todos. Seja explorando as ruas de paralelepípedos do Recife Antigo, dançando a noite toda durante o carnaval, ou simplesmente tomando sol na praia de Boa Viagem, os visitantes certamente se apaixonarão pelo charme da cidade. Recife é uma cidade que convida os viajantes a retornarem várias vezes, cada visita revelando novas facetas de sua personalidade cativante.